Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Alfredo, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre porcentagem equivalente, mais detalhadamente o procedimento número 3. Hoje nós vamos aprender mais alguns exemplos de como determinar a porcentagem equivalente. E hoje nós vamos trabalhar mais especificamente com o procedimento número 3, que é aquele que manda você tomar o denominador como referência e calcular 10% para orientação. Procedimento esse que é o mais utilizado nas continhas da prova de matemática do Enem. Bom, exemplo número 1, então 220 é a minha referência, eu calculo 10%, dá 22. Agora eu vou ver o que eu tenho lá em cima. Eu tenho apenas 11 unidades. Bom, se 10% são 22 unidades, você só tem 11, então você só tem a metade. Então o resultado daquela continha, 5%. Em porcentagem, 5%, em decimal, 0,05. Exemplo número 2. Minha referência é o 220, eu vou ver o que o de cima tem em relação à minha referência. Ele tem 33 unidades acima. Bom, o que esse 33 representa da minha referência? Exatamente 15%. É só você verificar, 10%, 22 mais a metade, mais 11, dá os 33. Então, se esse aqui representa 100%, aquele lá está 15% acima, ele representa 115%. Resultado da conta, 115% em decimal 1,15. Exemplo número 3. Eu sei que o resultado aqui vai dar mais do que 1, porém menos do que 2. Porque 2 vezes 220 dá 440. Olha lá, passou. Para você sair do 440 e chegar no 396, você vai ter que descer 44 unidades. O que o 44 unidades representa da sua referência? 20%. 10% dá 22, 44 é o dobro, 20%. Então, o 440, ele é o dobro disso aqui. Dobro quer dizer 200%. Então, se isso aqui está lá no 200% e você tem que abaixar 20%, então o resultado daquilo ali dá 180%, em decimal 1,8 ou 180%. Exemplo número 4. 2 vezes 220 dá 440. Olha lá, passou. Passou quanto? Passou 11 unidades. Você tem que ver o que esse 11 representa da sua referência. 5%. Então, esse 440, uma vez que ele é o dobro disso, em porcentagem, ele representa 200%. Então, 440 está aqui no 200%. Você tem que descer 5%. Então, vai cair no 195%. Resultado dessa conta, 1,95%. Em porcentagem, 195%. Exemplo número 5. 220 é a minha referência. Eu sei que o resultado aqui vai dar mais do que 1. O resultado vai dar mais do que 2, mas vai dar menos do que 3. Então é 2, alguma coisa. Se você faz 2 vezes 220 dá 440. Para chegar no 473, então agora você vai ter que subir. Subir mais 33 unidades. O que o 33 unidades representa da sua referência? 15%. Então, se esse aqui é o dobro do 220, então ele está no 200%. Você tem que subir mais 15, então vai dar 215%. Resultado da conta, 2,15, em porcentagem, 215%. Exemplo número 6. Mudei um pouco a referência,
mas mantive sempre os 160 até que você treine um pouco mais isso aí. Depois nós vamos misturar tudo aqui. Exemplo número 6, então a minha referência é o 160, 10% ali dá 16, você tem que subir um pouquinho mais, tem que chegar em 24. Se você colocar 20% dá 32, passou, 10% está pouco, 20% está muito, eu vou tentar os 15%. Como que eu faço 15%? Pego 10% e já acrescento a metade. 10% dá 16 mais 8, 24. Resultado disso aqui, 15% em decimal 0,15. Exemplo número 7. Referência ao 160, esse aqui em relação à referência, ele está 8 unidades abaixo. O que esse 8 representa do 160? 5%. Então, se o 160, que é a referência, está no 100%, o 152 está 5% abaixo, 95%. É o resultado disso aqui em porcentagem, em decimal 0,95. Exemplo número 8. Sei que o resultado aqui dá mais do que 1, dá mais do que 2 e menos do que 3. Então eu sei que vai ser 2, alguma coisa. Se você fizer 2 vezes 160 dá 320. Você ainda tem que subir mais um pouquinho. Você tem que subir mais 16 unidades. O que esse 16 representa da sua referência? 10%. Resultado da conta, 210%, ou em decimal 2,1. Exemplo número 9. Sei que o resultado aqui dá mais do que 1, dá mais do que 2, mas dá menos do que 3. E está mais próximo do 3. 2, alguma coisa. Se você fizer 3 vezes 160, dá 480. Para chegar no 472, você vai ter que descer 8, baixar 8. Bom, o que esse 8 representa da sua referência? 5%. Então, em relação a esse, que é 3 vezes, portanto 300%, você tem que abaixar 5%, vai cair no 295%. Em decimal, 2,95. Pessoal, fantástico você fazer uma conta como essa de cabeça. Muito bom, rápido, você ganha tempo, vale a pena você insistir um pouquinho. Exemplo número 10, referência ao 160, o resultado ali vai dar mais do que 1, mais do que 2 não dá não, dá 1, alguma coisa. Agora, é bom você verificar se, se o resultado ali está mais próximo de 1 ou mais próximo do 2. Se você fizer 2 vezes 160, dá 320. O que esse 288 tem em relação ao 320? Ele tem exatamente 32 unidades abaixo. Bom, o que esse 32 unidades representa da minha referência? 10% é 16, você tem 32, tem o dobro, 20%. Então, esse 320, ele é o dobro desse aqui. Então, ele está lá no 200%. Agora, você tem que cair 20%. Bom, 200 menos 20, 180%. Em decimal 1,8. Em porcentagem 180%. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se quer continuar recebendo dicas incríveis para se sair bem na prova de matemática do Enem, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser informado das novas divulgações. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.